Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, toca o coração da nossa era, aquele aparente conflito entre a ciência e a fé. As fontes que a gente tem em mãos são trechos do capítulo 6 do livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller, e a nossa missão aqui é explorar os argumentos, sabe? Entender se essa suposta guerra é real ou se é uma simplificação um pouco exagerada. E para começar, vamos ouvir o eco de uma dúvida que é muito, muito comum. Vem de um residente de medicina chamado Thomas. Ele diz assim: minha formação científica torna difícil, se não impossível, aceitar os ensinamentos do cristianismo. E ele continua, sendo bem específico. Como evolucionista, não posso aceitar os relatos pré-científicos da Bíblia sobre a origem da vida. E essa tensão não é um caso isolado. O texto também cita uma estudante, a Michelle, que afirma outra coisa. Ela diz: a Bíblia está cheia de relatos de milagres. Simplesmente não é possível que tenham acontecido. E essas são, as duas grandes barreiras que muitos encontram e que a gente vai investigar hoje. Certo, vamos desempacotar isso então. De onde vem essa ideia tão forte de que ciência e fé são, inimigas? O autor aponta para onde? Ele aponta para os best-sellers de autores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris. Ah, o pessoal do novo ateísmo. Exato. Dawkins, no livro dele Deus, um Delírio, vai até além. Ele defende que é impossível ser um pensador científico sério e, ao mesmo tempo, nutrir crenças religiosas. Impossível. Não é nem que seja difícil, é impossível. Exato. E, para provar o ponto dele, ele cita um estudo de 1998 que se tornou bem famoso. Esse estudo mostrou que apenas 7% dos cientistas da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos acreditavam num Deus pessoal. 7%. Nossa, é um número muito baixo. É muito baixo. E o fascinante aqui é como esse argumento se conecta direto com a questão dos milagres, que a estudante Michelle levantou. O cristianismo se baseia em eventos miraculosos. A encarnação, os milagres de Jesus e principalmente a ressurreição. Se a ciência torna os milagres impossíveis, a base toda da fé cristã parece que desmorona, né? Sim, fica sem chão. E o texto apresenta o argumento do filósofo John Macquarie, que diz que, a ciência funciona com a premissa de que os eventos no mundo podem ser explicados por causas naturais. Causas terrenas, observáveis. Isso. Nessa visão, um milagre, por ser uma intervenção sobrenatural, seria totalmente incompatível com o método científico. Mas é aqui que a coisa fica interessante, né? Porque o autor, o Keller, questiona se esse argumento é tão sólido assim. Exato. É aí que está o pulo do gato. O filósofo Alvin Plantinga responde que o raciocínio do Macquarie é circular. Circular? Como assim? Ele assume que não existem causas sobrenaturais para então concluir que elas não existem. A conclusão já está na premissa. Exatamente. Plantinga diz que a premissa oculta na declaração milagres não acontecem é que não pode haver um Deus que faça milagres. Se a existência de um Deus criador é possível, então não há nada de ilógico na possibilidade dele intervir na própria criação. Entendi. A questão então não é mais científica. Não é. É uma questão de fé, de pressuposição filosófica. Então, o que parecia ser um fato científico, a tal impossibilidade dos milagres, é na verdade uma pressuposição filosófica. Isso nos leva de volta àquela estatística do Dawkins sobre os cientistas. Será que eles, como um todo, realmente abandonaram a fé? É uma ótima pergunta. E o autor nos convida a olhar os dados com um pouco mais de cuidado. Ele cita pesquisas mais amplas, uma de 1916 e outra de 1997, que fizeram a mesmíssima pergunta a cientistas em geral, não só aquela elite. E o resultado? Surpreendente. Em ambas, cerca de 40% dos cientistas disseram acreditar num Deus que se comunica com a humanidade. 40%. 40%. O número ficou estável por mais de 80 anos. Nossa, isso muda completamente o cenário. Mas e os 7% do Dawkins? Por que a diferença é tão grande? Isso levanta uma questão importante. Os 7% que ele cita se referem a um grupo muito específico e de elite, a Academia Nacional de Ciências. Entendi. E tem mais.
A pergunta era sobre um Deus pessoal que responde a orações. Isso acaba excluindo muitas outras formas de crença. Então a narrativa de que a ciência inevitavelmente leva ao ateísmo parece ser uma generalização um pouco apressada. Sim, o teólogo Alistair McGrath, que também tem doutorado em biofísica, sabe? Sei. Ele argumenta que a maioria dos cientistas ateus que ele conhece chegou a essa conclusão por motivos que não têm a ver com a ciência que eles praticam. Interessante. E há exemplos notáveis que desafiam essa tese do Dawkins. Francis Collins, por exemplo. O líder do projeto Genoma Humano? Esse mesmo. Um cientista proeminente e declaradamente cristão. E tem até o famoso evolucionista ateu, o Stephen Jay Gould. Ele escreveu uma coisa fantástica. O que ele disse? Ele disse mais ou menos assim: ou metade de meus colegas é incrivelmente burra, ou a ciência do darwinismo é plenamente compatível com as crenças religiosas convencionais. Que citação! Basicamente ele está dizendo, eu não acredito, mas é um absurdo dizer que a minha ciência proíbe a crença. Exatamente. Certo. Se o conflito geral é mais complexo do que parece, vamos para o ponto mais específico. Evolução versus o relato da criação em Gênesis. Como conciliar os dois? O texto explica que não existe uma única posição cristã sobre o assunto. É um espectro. Alguns defendem que Gênesis deve ser lido literalmente como um relato de 6 dias de 24 horas. A visão mais conhecida, talvez. Sim, mas outros adotam visões bem diferentes. Uma delas é o evolucionismo teísta. E o que isso quer dizer? Nessa visão, Deus atua com a causa suprema que orientou o processo evolutivo. A evolução seria o mecanismo, sabe? Não uma força aleatória e sem propósito. Ah, entendi. A Igreja Católica, por exemplo, já faz tempo que emitiu declarações afirmando que o evolucionismo é compatível com a fé cristã. Então, o que tudo isso significa? Que a chave está na forma como se lê a Bíblia. Precisamente. O autor ressalta que a Bíblia contém diferentes gêneros literários. Certo. Lemos os Salmos como poesia e o Evangelho de Lucas como um relato de testemunhas oculares. A dificuldade surge quando não sabemos qual gênero estamos lendo. E qual seria o gênero de Gênesis 1, então? Ele sugere que Gênesis 1 pode ser interpretado não como um texto científico, mas como um cântico, um poema sobre as maravilhas e o sentido da criação de Deus. Com poema. Sim, assim como uma canção sobre estrelas guerreando em favor de um exército, é entendida como metáfora. Gênesis 1 também pode ser visto em sua dimensão poética e teológica, sem entrar em conflito com a biologia. Gosto dessa ideia. Muda a perspectiva. E para fechar nosso círculo, vamos voltar aos milagres. Se eles não são impossíveis, qual é o propósito deles segundo a fé cristã? O texto oferece uma perspectiva muito bonita sobre isso. Os milagres de Jesus na Bíblia não eram tipo truques de mágica para impressionar. Não. Não. Eles eram atos de restauração. Restauração. Restauração de quê? A Bíblia diz que, no início, Deus não pretendia criar um mundo com doença, fome e morte. Certo. Então, quando Jesus curava os doentes, alimentava os famintos e ressuscitava os mortos, ele não estava violando a ordem natural. Ele estava... Ele estava, na verdade, restaurando essa ordem ao seu propósito original. Nossa, então o milagre não é a natureza sendo quebrada. É um vislumbre da natureza sendo consertada. Que ótima maneira de colocar. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, os milagres não são apenas provas de poder. Eles são o quê, então? São uma promessa. Uma amostra do que Deus fará com o mundo um dia. Redimir e curar onde existe tristeza. Hoje, a gente viu que o suposto conflito entre ciência e fé é muito menos uma batalha de fatos e muito mais um debate sobre pressuposições filosóficas, sobre interpretação. Desde a questão dos milagres até a compatibilidade entre evolução e Gênesis, existem caminhos que buscam um diálogo, a integração, em vez da guerra. E talvez o pensamento final seja este. A ciência nos explica brilhantemente o como do universo. A fé busca responder ao porquê. Em vez de se excluírem, talvez essas duas buscas humanas pela verdade possam, na verdade, enriquecer uma a outra. A nossa análise sobre o livro A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, não termina aqui. Teremos um novo episódio para continuar explorando as respostas ponderadas
que ele oferece às grandes dúvidas da nossa época. Deus abençoe todos os ouvintes.